A obra da Avenida Ulisses Marques, que fica na zona leste da capital, está sendo finalizada. A via já está recebendo a pavimentação asfáltica em seu segundo trecho e está sendo feita a execução do acesso com a Avenida Presidente Kennedy, também na zona leste. Sayuri Sato nos mostra os detalhes da obra. Dona Francisca mora no bairro Ininga há mais de 30 anos. E em frente à casa dela, antes só havia um matagal. Aqui tinha muito mato e era muito perigoso. Aí quando o bandido corria para aí, escondia desse mato, a gente tinha até medo de sair. Hoje está tudo bem diferente. Com a construção da Avenida Ulisses Marques, toda a região se valorizou e abriu a possibilidade para que os moradores tivessem, inclusive, uma nova fonte de renda. Sem emprego durante a pandemia, Charlene decidiu vender frutas. O negócio está dando certo. Peguei R$200 emprestado, comecei a banquinha e aí foi crescendo por conta da avenida, foi crescendo e hoje já estou pensando em aumentar de novo. E aí, como a localização é boa, dá mais credibilidade para a minha empresa. Era muito fechado, era muito isolado e ninguém andava por aqui. Hoje em dia, cada dia que passa, vem um cliente diferente, pessoas que a gente não conhece, vem aqui. E eu vejo que isso é reflexo da avenida. A obra está em fase de conclusão. São 4 quilômetros e 600 metros que ligam a Avenida Presidente Kennedy a Raul Lopes, no setor de esportes da Universidade Federal. Com um investimento de R$23 milhões, a nova via possui 2 pistas com 3 faixas de rolamento cada. Ciclofaixa, canteiro central de 4 metros e a via marginal para acesso ao bairro. A particularidade é que o único cruzamento é com a rua Dirce de Oliveira. Portanto, a Ulisses Marques é uma via expressa. São vias que constituem um contorno da nossa cidade, um contorno rodoviário que facilita essa movimentação entre as diversas áreas da cidade. Vai fazer com que o cidadão possa utilizar, ao invés da Avenida Presidente Kennedy, que é uma via hoje que a gente tem problema de trânsito por conta da sua caixa, que é muito estreita, e a gente tem uma avenida que faz a ligação tanto com a zona sul da cidade, como com a zona centro da cidade, através ali da Ponte Juan Ferraz, e também com a zona norte, ligando ali para a região do aeroporto. A pavimentação asfáltica está concluída. Agora os serviços se concentram no acabamento de meio-fio, sarjeta e passeio central. A iluminação está sendo licitada. A Avenida Ulisses Marques é importante também por ser a via de acesso à nova ponte sobre o Rio Puti. Aqui a obra já começou a ser executada. A ponte terá 240 metros de extensão e vai ligar o bairro Ininga, na zona leste, à água mineral, na zona norte. Esse conjunto de obras deve melhorar a mobilidade na região. Essa ponte é de fundamental importância para ligar os corredores da zona leste com os corredores da zona norte, melhorando assim e diminuindo o tempo de viagem das pessoas, inclusive no transporte público urbano. A previsão é que a avenida seja entregue à população em dezembro. E mesmo antes da inauguração da nova via, os moradores já comemoram o desenvolvimento e a valorização do bairro. Emprego, todo mundo trabalha na avenida, já vão fazer aquela estação de energia ali, como você viu. Tá bom demais, é só alegria. É, isso aí, olha que coisa boa, né? A gente vê essas ações de mobilidade urbana funcionando, né? Uma região da cidade sendo interligada a outra, isso é muito Agora, importante. João, você como dia do jornalismo... Vai desafogar o trânsito muito ali na Kennedy, né? na João 23, né? No Frei Serafim, tudo. Você como diretor de jornalismo, apresentador do programa, eu queria dar uma sugestão. Que você pedisse a opinião do Pedro, que o Pedro é uma pessoa que cuida muito da mobilidade urbana, tem muito cuidado com essa questão. Ele também tem acompanhado muito essa questão da Ulisses Marques, né, Pedro? O senhor conhece, né? Eu passei por lá, né? Mas eu sou aqui como acompanho em loco, assim, toda a cidade, a mobilidade urbana. Pedro, tá indo bem, Nata? Pedro, antes de você falar, quando eu era criança, na década de 60, Teresina tinha uns limites, que era o seguinte, o limite aqui para a Zona Sul era um pouquinho após a Pissarra. Eu me lembro demais, era o Cine São Raimundo, lembra, Pedro, ali? Poeirinha. Então, na época, se dizia que a Pissarra era um bairro independente de Teresina, porque tinha um grande comércio. Foi o primeiro bairro. Depois, em 1968, foi criado um conjunto habitacional chamado Parque Piauí. Isso, as pessoas falavam assim, meu Deus, a gente vai no Parque Piauí, parecia que você ia para outra cidade. Então, para que vocês tenham uma ideia, isso eu estou falando final da década de 60. Imagine a expansão de Teresina agora, na Zona Sul e na Zona Norte de Teresina. E essas aberturas são importantes, viu?
Se você olhar, por exemplo, saindo daqui, acho que foi na gestão do ex-prefeito Silvio Mendes, né? Você sai aqui da Barão de Castelo Branco e já entra no balão do Morada Nova rodoviária. A Avenida dos IPs. Quer dizer, pequenas intervenções que mudam completamente o trânsito. Essa é grande, é pequena não. Você vem de União para Teresina. Quando você passa pelo Zoo Botânico, você à direita vai entrar na Ulisses Marques. Você, bom, eu vou agora para a Zona Norte. Lá na frente, você faz uma quebra da esquerda, no fundo da universidade, e vai para a Zona Leste. Zona Norte, você segue até o final da avenida e tem uma ponte João Claudino Fernandes. E essa que foi mostrada que está sendo construída já. Você vai sair no Água Mineral, dentro do bairro Água Mineral. Mas se você seguir à esquerda um pouquinho mais, beirando o Rio Parnaíba, pega a Raul Lopes e sai do shopping. Então... Para quem mora nessa região ali da Sudeste, que está crescendo bastante, muitos condomínios, morros, realmente é fantástico. Porque vem do Vasco da Avião também. Isso, que está uma população também de crescimento enorme. É uma matéria super importante. Na região. Eu fico sensibilizado com essa ontem nós tocamos aqui no Pedro. assunto, você, Wesley, a questão do prefeito Raimundo Nonato Lima Percy Júnior, lá de Buriti dos Lopes. Buriti dos Lopes. Né? E foi a questão com relação ao processo que envolve o afastamento, né, dos concursados, né, e a questão da prestação de contas. A assessoria dele nos mandou aqui um breve justificativa, né, sobre as declarações de ontem. Diz que o processo de registro de candidatura, no qual consta a sentença de indeferimento, que decorreu de uma demissão ilegal por ato de gestão do ex-prefeito, atual adversário político, está sob recurso e será submetido à apreciação do Tribunal Regional Eleitoral. Não existe provas de que tenha havido recebimento de salário sem a devida prestação de serviço. Está comprovado nos autos o devido exercício das minhas funções perante a Secretaria de Educação. Além disso, o processo em nada tem a ver com prestação de contas de eventual aplicação de recursos federais, absolutamente nada, para ficar bem claro. Diz que não tem nada com relação à afirmação. A respeito das prestações de contas, as mesmas se encontram pautadas para julgamento no próximo dia 3 de novembro, havendo comprovação e justificativas suficientes para sua aprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Sobre o afastamento dos concursados, esclarece que no ano de 2016 o TCE aprovou uma medida cautelar sustando a nomeação de todos os concursados, o que o município faz por apenas cumprir uma decisão do TCE do Piauí, que determina o afastamento dos concursados que tinham sido nomeados acima do número de vagas previstas em lei. Desta forma, não há nenhuma decisão de efeitos imediatos capaz de afastar-me do meu mandato. É o esclarecimento aqui do Raimundo Nonato Lima Percy Júnior, prefeito municipal de Buriti dos Lopes. Mas ontem aqui ninguém tocou nesse assunto, não. O que foi dito ontem aqui é que ele ficou com a candidatura indeferida. Indeferida. Somente isso, não entrou em detalhe nenhum. Exatamente. Mas assim, a bem da justiça, a gente fez esse relato aqui, mas eu queria dizer também, ninguém entrou no mérito, né? Nem falando. Só lembrando aqui, nós tocamos, Pedro, um assunto que tangenciou isso aí, foi quando você falou do prefeito de Picos, Zé Nery, que deixou a candidatura, por quê? Porque não havia um julgamento definitivo. Ele passou 10 anos para receber essa resposta, que pode ser o caso também do prefeito. Agora, eu gostaria de agradecer a forma gentil e educada com que ele tratou democraticamente uma opinião que ele achou, que discordou, ou uma notícia. É assim que se faz, fazendo essa resposta a esse nível, um esclarecimento desse nível. Agora, João, é engraçado, só um detalhe rápido. Pois não. Como é que você... Tudo bem, tem a pauta, e aí não cabe a nós, mas se você... acho que essa é questão de bom senso até. Se tem um prefeito que é candidato à reeleição, aí você pauta o julgamento das contas do prefeito para 3 de novembro. 3 de novembro. 3 de novembro. Segundo ele aqui, a data está assim. Quer dizer, quase no dia da eleição. Acho que precisa entender. Na hora, né? Se o prefeito é candidato à reeleição, vamos pegar esses prefeitos, julgar antes, porque aí você tem prazo para recorrer da decisão. 3 de novembro, pelo amor